pessoal, bem-vindos ao Infinito Afeto. Hoje com uma pergunta: estamos de volta no tempo com a educação positivista? Para os pais de hoje, é suficiente que seus filhos sejam apenas trabalhadores diligentes, esforçados, aplicados, dedicados e ativos? Caso a resposta seja não, fiquem comigo para tentar entender como o positivismo, atravessado pelos ideais de uma corrente filosófica criada no século XIX, pode fazer parte da educação de crianças das famílias contemporâneas do século XXI. Para começo de conversa, o que é o positivismo? O positivismo, atualmente muito em moda na educação da pequena criança, é um método calcado no filósofo Augusto Comte, o qual tinha um pensamento profundamente ligado ao mundo da razão. Ele dedicou sua vida procurando reduzir e igualar as relações sociais e a organização das sociedades às leis das ciências exatas, como a física e a matemática. Desse modo, poder-se-ia manipular, fazer previsões e tomar decisões, no sentido de conduzir a sociedade a um único caminho, o caminho da unidade. No entender de Comte, só há uma maneira de se evitar o caos e a confusão na sociedade, que é mantendo-a organizada. Se estiver devidamente organizada, ela pode dar saltos qualitativos, os quais vão representar o desenvolvimento e a evolução social, com trabalhadores diligentes, esforçados, aplicados, dedicados e ativos. A organização da sociedade e os saltos de qualidade foram denominados e resumidos por ele no lema Ordem e Progresso, o qual faz parte da nossa bandeira nacional. Apesar dele ser totalmente dissociado de todas as religiões cristãs, sua inspiração veio da disciplina e da hierarquia católica. Para ele, a humanidade, a qual ele deu o nome de grande ser, era uma entidade unitária, uma coisa só, sem diferenças de classe, gênero ou cultura. Na opinião dele, a sociedade tenderia a passar por 3 estágios. O estágio teológico, no qual as explicações dos fenômenos até então desconhecidos eram atribuídos à divindade ou ao sobrenatural. O estágio metafísico, no qual o ser humano procura explicar as coisas através de fenômenos naturais. E o estágio positivo ou científico, no qual as explicações e as verdades absolutas advêm exclusivamente da ciência. Apesar de prever a construção de um comportamento generoso, complacente, humano, tendo como objetivo a fraternidade entre todos os homens, o positivismo apresenta uma abordagem simplista e reducionista da complexidade humana, abordagem essa que impede capturar a complexidade e a riqueza dos comportamentos e interações sociais que ocorrem entre os seres humanos, principalmente as crianças. Na escola positivista, a disciplina, assim como no exército, é reconhecida como regra máxima e fundamental obrigação da educação. Os positivistas afirmam que a infância é uma fase marcada pelas soluções teológicas dos problemas e que é somente com a interferência do ensino científico que a maturidade do indivíduo será alcançada. Portanto, na escola positivista, os estudos científicos têm prioridade máxima sobre os estudos literários e a educação terá por objetivo principal promover o desprendimento e repreender o egoísmo. O positivismo ignora solenemente as etapas pelas quais passa a criança durante o seu processo de maturação e constituição psíquica. E ignora também o fato de que o papel das crianças é
justamente questionar, provocar, contestar, experimentar e discordar, e que para se adequar às normas sociais, ela precisa ser inserida na linguagem e na cultura, precisa ser conflitada para que ela mesma possa chegar às suas conclusões, que são singulares, e não se submeter às conclusões impostas pela disciplina da escola ou pelo medo de perder o amor dos pais, caso não fiquem subordinadas às suas demandas, que vêm de forma gentil, mas escondem ameaças muito veladas. É esperado que a criança, antes de entender as leis que regem as relações sociais, brigue, dispute e não tenha empatia por colega algum. Afinal de contas, o homem é, na sua origem, violento. Se assim não fosse, ele não teria sobrevivido. O que o humaniza é a linguagem e a cultura. A raiva, o ódio, o medo, o ciúme e o amor são sentimentos que precisam ser vivenciados pelas crianças e não explicado pelo viés dos pais ou professores. Além dessa visão simplista e reducionista da complexidade humana e das instituições sociais, dentre as críticas mais importantes estão a negação da subjetividade da criança, das perspectivas individuais a partir dos seus próprios pensamentos e a desconsideração da importância das emoções. Tanto a subjetividade como as emoções são dados que não são mensuráveis nem observáveis. Além disso, a abordagem positivista tende a negligenciar as interpretações culturais e os contextos históricos específicos, os quais são responsáveis por moldarem os fenômenos sociais. O positivismo parte do princípio que a ciência pode ser totalmente objetiva e neutra, desconsiderando, portanto, que os próprios cientistas são influenciados por seus valores, perspectivas e contextos. Portanto, não há neutralidade. Outra crítica significativa é que o positivismo impõe às ciências sociais um modelo referente às ciências naturais. Devemos analisar o positivismo frente à democratização do ensino e às ligações imediatas entre relações interpessoais e democracia. Como se comporta a escola no mundo em que se pretende democrático diante de uma desqualificação constante dos chamados bens culturais que, ora, são simplesmente negados por legitimarem as diversas formas de poder, ora são neutralizados e petrificados como clássicos e peças de museus, ora são transformados em mercadorias e confinados à pura ostentação dos pseudocultos, ora são banalizados ao extremo para que as massas possam compreendê-los, ou ainda são simplesmente silenciados porque, supostamente, não dizem respeito à realidade das novas gerações e das classes subalternas, e ousar resgatá-los seria elitismo. Em linhas gerais, deveria-se pensar a educação como a produção de uma consciência própria ao funcionamento de uma democracia e de uma formação cultural que respeite as singularidades. A educação, principalmente dos pais, deveria ter como pressuposto a autocrítica. E hoje eu encerro meu vídeo com outra pergunta. Qual a vantagem de se ter uma sociedade homogeneizada e pasteurizada, formada apenas com trabalhadores diligentes, esforçados, aplicados, dedicados, ativos e sem a menor singularidade, diversidade e criatividade? E aqui vai uma sugestão de leitura para posterior reflexão. O nome do livro é Positivismo, Pragmatismo e Educação. É organizado por Leone Maria Padilha, Henning e Sérgio
Trotsky. Bom, fico por aqui.